na psicologia, eu praticamente eu tive sei lá, um insight, né, um começo ligado com o terceiro ano da graduação da psicologia, quando eu entro em psicopatologia. Psicopatologia é que eu começo a ter contato realmente com os psiquiatras suíços ou espanhóis que começavam e ter uma visão mais, digamos assim, mais filosófica da questão do problema ou da doença mental, evidentemente, no início aí na psicopatologia. Nessa época eu tenho também aí, nessa época, o início de um entendimento, de caiu nas minhas mãos aí alguma coisa do pensamento da Buda, né? E se não me engano foi aquele aquele livro do professor alemão de filosofia que era Eugen Herrigel, né? Aquele lá, o Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, né? Ah, certo. E ali entrou depois Suzuki e tal, e eu fiz então a partir do terceiro ano que as coisas se juntaram. Então a Heidegger, porque os psiquiatras suíços, Boz ali, né, Binswanger, etc., é, Lopes Ribor, aquela que é exatamente o pessoal da psicopatologia, também da espanhóis, tinham muito como fundo o pensamento do Heidegger, né? Certo. Então, eles começaram a ir junto. Aliás, foi o que, de certa forma, me fez chegar até o final do trabalho de psicologia, porque o primeiro e o segundo ano são anos mais voltados para a psicologia experimental, né? Psicologia mais cognitiva, comportamental, essa coisa muito ligada a condicionamento, mexer com rato, essa coisa toda. Hum. E eu estava prestes a, de certa forma, também parar, porque eu não estava gostando mais daquilo. Mas quando entra, digamos assim, no terceiro ano, esse lado mais filosófico, como eu tinha feito filosofia, percebi que, de certa forma, tinha essa coisa de Heidegger que eu tinha visto na minha graduação, não tinha despertado muito interesse, mas ali junto com doença mental, junto à questão ligado à compreensão, né, do transtorno, que no caso é a psicopatologia, mas depois também o trabalho da psicoterapia, da análise existencial, e saía digamos assim, do caminho mais comum, que é Freud, ou então Skinner, ou então a própria psicanálise, que tudo isso não me chamava atenção. Estes eram panos de fundo mais suculentos, mais fortes e tal, né? A questão do mundo, ser no mundo, né? O que é exatamente a questão da doença mental, né? O que isso significa em termos de restrição da vida. Então, tudo isso me começou a me despertar a atenção. Mas, independente disso, isso para o lado mais do próprio Heidegger. E eu vi que o Heidegger também tinha um lance muito importante, que era a questão de sair desta perspectiva dualista entre homem e mundo, entre sair da perspectiva do homem como um sujeito, né, encapsulado, isolado, separado do mundo. Então, essa ideia de unidade, né, que já tem uma coisa de não dualidade, mesmo que seja no mundo fenomênico, né? E quando eu entro, então, com o budismo, e exatamente o budismo Zen, então fica muito mais forte esse aspecto, né, da questão sair dessa questão do ego como uma entidade separada da totalidade do mundo, etc., né? Então, foi mais ou menos por ali que as coisas acabaram se aprofundando, né? E então eu fiz todo o trabalho depois de finalização do curso, foi, de certa forma, voltado aí para a questão da psicoterapia. E foi por ali que eu realmente comecei a me interessar. Na pós-graduação, aí continuei os meus atendimentos, terminou o curso, etc. e tal. Quando terminou a graduação, eu acabei trabalhando por muito tempo, né, na área mais organizacional. Eu já era casado, já, né, tinha filha e tal, precisava dar continuidade aí, ter algum tipo de ganho. Ser professor é uma coisa mais complicada, e então, na psicologia, uma das áreas que geralmente ela tem um retorno mais próximo, em termos de, né, do que você conseguir aí, uma carteira de clientes para você, de certa forma, isso leva um certo tempo. Então, eu fiz isso paralelamente. Então, comecei na área de empresa, como um técnico de recrutamento, depois como psicólogo, tal, na área de treinamento, onde entrava muito essa coisa
da aula, né, das intervenções junto aos era uma área mais gerencial, junto nessa relação de gerente e subordinado, gestor e o subordinado. Então, isso me deu muita vontade de trabalhar muito com essa questão mesmo, na questão humana mesmo, dentro da área da área industrial, da área organizacional. Paralelamente a isso, então, à noite eu continuei a trabalhar no consultório, né? Então, foram muitos anos nesse sentido, até perceber que, na realidade, essa questão mais da fenomenologia existencial do Heidegger, né, na área de empresa, na área da organização, é muito difícil, porque você realmente digamos assim, um instrumento entre a gestão geral da organização e os empregados, né, tentando exatamente buscar o quê? Maior rendimento e menor custo, quer dizer, maior produtividade e menor custo. Então, é sempre ali a questão do humano na organização é sempre uma questão de um recurso humano. Não é um ser humano, no sentido integral, né, na sua perspectiva mais ampla, né, do homem diante do mundo, diante da vida, diante dos desafios de descobrir um sentido, etc. Claro que a gente havia até uma perspectiva de enriquecimento do trabalho, que o trabalho fosse mais interessante, mais enriquecedor, né, sair da esteira repetitiva de um trabalho rotineiro, etc. Mas tudo isso são tentativas de abrandar um pouco o trabalho em que você está ali como empregando ou entregando uma mão de obra para o sistema e a organização. Então, nesse sentido, eu fiquei até muito tempo, trabalhei, montei até dentro lá um sistema de treinamento para supervisores, médios gerentes e alta gerência, tal, para ver se criava algum tipo de mudança, né, sei lá, mudança organizacional, de pensamento, mas sempre sentia que a minha possibilidade de um mergulho maior, seja na questão do budismo, porque é a questão da vida, de como encarar a vida, etc., e a questão do Heidegger, que no fundo é a questão do nosso momento terminal, digamos assim, do pensamento, como estamos praticamente numa fase terminal do ponto de vista desse modo de pensar a existência, de pensar a vida, é sempre na perspectiva de uma representação. Certo. Quer dizer, quanto mais eu percebia que isso estava cada vez mais longe desse eixo, né, digamos assim, do meu impulso, então aos poucos eu fui deixando, e aí me pareceu a possibilidade, bom, se eu vou sair, não vou ficar apenas na questão do consultório. Tem o risco, de fato, de cair aí, né, realmente o rendimento, eu vou começar do zero. Já tinha, de certa forma, aí alguns clientes, mas é praticamente à noite, né, 2, 3, eu já estava cansado, né, Pois é. como 8 horas de trabalho, dando o meu recurso humano para a organização, quer dizer, que sobrava nesse aspecto mais amplo, né, agora, eu diante da pessoa que vem buscar uma ajuda em nome de um transtorno, uma dificuldade, de um vazio na vida, de uma falta de sentido. Agora eu tenho né, um ser humano integral. Só que eu não estou integral, eu estou arrebentado, estou cansado. Né? Então a coisa se invertia. Né? Então, nesse sentido, falei, bom, eu vou, mas eu quero, de certa forma, dar continuidade a isso e mergulhar nessa questão. Mergulhar nessa questão qual? Né? A questão, na realidade, que me parecia sempre estava me chamando dessa conexão da unidade, né? da não separação entre sujeito e objeto, nessa parte, assim, né? Entre o homem e o mundo. Né? Toda a perspectiva do Heidegger, a questão dele foi, pelo menos inserir tempo, foi desconstruir essa ideia de homem como sujeito, né? Ou seja, uma entidade, de certa forma, né, um ente separado, que tem, de uma certa maneira, a ideia de entender o mundo tal como o sujeito estabelece. Então, o mundo, na realidade, é uma espécie de continuidade, ou uma interpretação, uma representação. Né? Então, e Heidegger faz exatamente isso. Ele vai querer, de certa forma, desconstruir isso para colocar exatamente na experiência concreta, na experiência existencial de como a vida nos é dada, essa separação ela é posterior, sujeito-objeto.
Na experiência concreta, no mundo vivido, não há isto. Isso já está integrado, né? O que eu sou já é exatamente uma pertença entre eu e o mundo comigo. Então, isso me chamava muita atenção, porque é exatamente a ideia de desconstruir essa cápsula de pele que é a nossa construção, a nossa concepção de que somos uma entidade separada. Claro que isso não é da filosofia que estabeleceu aí com Aristóteles o animal racional, o animal como uma substância, nem o sujeito com a época cartesiana, que é uma substância contra outra substância, mundo. Mas é a ideia de que há nesta unidade, no mundo vivido, uma abertura, né? uma copertença, uma pertença única dessas duas partes. Esta ideia, portanto, da desconstrução desse caráter da separação, isso juntava muito, muito com a questão do Zen e a questão do budismo, né? Ou seja, como que todo o trabalho do budismo é, de certa maneira, enfraquecer cada vez mais essa concepção que a gente é uma unidade e a realidade é uma outra coisa, para que, de certa maneira, a gente possa, nessa desconstrução, nesse enfraquecimento desta criatura que a gente tem, né, de uma certa maneira, desde o início da vida, né, após os 2, 3 anos, até 2 anos nós não temos um ego constituído, a partir dos 3 anos que a gente tem isso, 4, 5 anos, a ideia era, de certa maneira, dizer o seguinte: somente com essa desconstrução dessa entidade é que eu posso, de fato, aprender a vida como ela é. Então, o ponto, me parece, que quando você estava na sua experiência com o mundo do trabalho, você viu que o ser humano adoece. Mas aí você usou um termo, que é um termo que aí você precisa me ajudar aqui. Doença mental. Na concepção que nós temos vindo da filosofia grega, e depois passando por uma certa filosofia medieval até chegar na modernidade, nós temos a questão da mente como imaterial. Mente imaterial adoece. Aí você tem a questão não, é o cérebro que adoece. Aí se tenta fazer um tratamento em cima do cérebro, com um ataque bioquímico. E aí você não tem os resultados esperados. Aí se recorre, dentro da filosofia do pragmatismo, à psicologia. Como que fica a questão da doença mental? Esse termo é um termo que evoca muitas coisas. E aí você, no seu percurso, você encontra o budismo na caracterização do eu, mas você já estava mexendo com Heidegger, pelo que você me falou. E o Heidegger tem algumas questões muito complicadas em relação à história, que todo mundo bate nele, mas parece que esquece do conteúdo do Heidegger para falar do conteúdo histórico do Heidegger. Ele era nazista, ele se envolveu com o partido nazista. E todo mundo gosta de pegar, parece, Hannah Arendt para malhar o Heidegger. Ele esquece que é a Arendt que trouxe ele de volta. Como que você ficou diante desse mundo? Primeiro, né, a questão doença mental. Segundo, o terapeuta Michelazzo atacando o problema de uma coisa complicada como é a doença mental. Né? Uma tradição que não é a tradição budista, é uma tradição ocidental ligada à ideia de que a mente é imaterial, um dualismo cartesiano. Mente, cogito, ergo sum. Mente de um lado, corpo do outro. E a partir daí você tem toda uma questão de desenvolvimento de medicina que separa os dois. Aí você busca uma integração dos dois. Você vai na contramão. Tem uma coisa assim, na realidade, como aparece a questão da doença mental, né? Na verdade, acho que é uma coisa importante, porque, no fundo, a doença mental tem a ver com a sanidade ou não sanidade na construção desse eu. Então, é como se, a partir dos 2 anos, essa criança se deparasse diante de uma espécie de uma enormidade da realidade que ela não sabe como lidar. Até os 2 anos, por isso que ela precisa dessa criatura fundamental que não é separada dela, que é a figura da mãe, né? Uma mãe que cuida bem, uma grande chance de uma boa constituição desse ego. Uma mãe que não cuida, uma mãe que não existe, ou, enfim, um abandono dessa criança. Tudo isso são riscos. Riscos em relação ao quê? Riscos em relação a que esse ego, de uma certa forma, ele tem que, de uma certa maneira, lidar com essa coisa nova que aparece na existência da criança. E aí a gente vê que, na realidade,
o que acontece ao longo da vida, através de como a vida é dada para a criança, é sempre através de causos, né? Mais ou menos caminhos relativamente prontos, que a gente vai chamar isso ao longo do tempo aí, vai chamar das defesas positivas, né? Como se proteger, né, de determinadas coisas, que começa isso dentro da família, que começa depois saindo da família na escola, depois fazendo isso ligado ao trabalho, enfim, faculdade, etc. Quer dizer, o que são na realidade defesas saudáveis? São pequenas trincheiras que fazem com que eu sobreviva nesse mundo muito estranho, onde as regras são mais ou menos definidas, mas as regras escapam, elas são para valer muitas vezes no âmbito digamos assim, do caráter mais social, mas no âmbito mais interno há um outro submundo ali que, de certa forma, as coisas não são muito bem como são estabelecidas como regras explícitas, regras tácitas, né? O olhar do pai, o olhar da mãe, que fala que você está exagerando na brincadeira, etc. Que você tem que, de certa forma, respeitar a visita, não pode bater no irmão, etc. São todos elementos constitutivos de uma certa estrutura dessa criatura ao longo da vida, depois na adolescência, depois na maturidade. Porém, nem todos acontece desse jeito. Então, defesas mal feitas, defesas que não são tão bem estabelecidas, ou defesas que muitas vezes elas são estabelecidas num determinado cenário da vida. De repente esse cenário muda. Por exemplo, alguém muito bem constituído na primeira infância, mas de repente aparece no próprio país um cenário de guerra, por exemplo. Ou seja, ela não aprendeu a lidar com a questão de guerra, que é a questão, a mãe está longe, falta comida, não consegue dormir, barulho de bomba, etc. Então, tudo isso, né, para quem está mais constituído, isso pode ser que isso não crie tantos transtornos e complicações. Para quem está menos constituído, isso é complicado. Então, a doença mental, na realidade, são tentativas de sobrevivência na vida com defesas e, de certa maneira, trincheiras mal construídas. Então, inicialmente, a gente vai ver, por exemplo, na psicanálise tradicional, falava-se muito isso, né? O próprio Freud fala muito isso. De certa maneira, né, os instintos, né, da nossa natureza humana, elas não foram bem canalizadas, elas foram extremamente reprimidas, etc. Então, se isso não é bem amalgamado, né, com a questão dos pais, com a questão, né, da vida primordial, relação com pai e mãe, com certeza, esse lado mais instintivo, né, quer dizer, a psicanálise bem clássica, bem começando com Freud. Depois houve essa parte assim, não, mas não é isso, mas na realidade a natureza ela ela vem com a natureza normal, etc. O problema é muito mais a cultura, é muito mais, então, digamos assim, o superego, né, a maneira, as instâncias institucionais e sociais, de certa forma, que prescrevem situações muitas vezes abusivas, complicadas, né, extremamente dolorosas ou inadaptativas. Isso é o problema da doença mental. E há um terceiro movimento que aí aparece muito, que vai para a questão mais do Heidegger, que é o seguinte, olha, pode ter problemas, digamos, da natureza instintiva, né? Pode ser, sem dúvida, tem problemas aí da questão da sociedade, né? Da cultura, digamos assim, aí vem a psicanálise culturalista, etc. Mas também eles começaram, em última análise, assim, não, mas olha, apesar da questão da natureza, da questão da cultura, nós temos também aí a vida é complicada. Não há uma cultura perfeita, não há uma natureza perfeita. A vida transcende esses dois polos de querer disputar de onde vem realmente o transtorno mental. Entendi. Quer dizer, nesse aspecto, é quase que então a vida é estranha. A vida é imprevisível. A vida não tem sustentação. Né? A vida não tem nada, é permanente. Né? Você começa um projeto, de repente, todo ele com muito entusiasmo, interessante, e por nada isso começa a amarelar no meio. Né? Dá para culpar que, sei lá, um projeto que envolve, sei lá, um curso, o professor não é bom, ou achei que aquilo era interessante, etc. Tudo o que é por um tempo. Então, bom, mas aí nós estamos falando de facticidade, infinitude, e aí entra Heidegger. Aí entra Heidegger, eu entendi.
Aí você tem. Então, aí nesta hora, quando fala da estranheza da vida, exatamente a própria ideia do Heidegger é exatamente isso. Quer dizer, toda a filosofia e todo o pensamento ocidental foi, de uma certa maneira, uma tentativa de dar uma espécie de estabilidade nessa areia movediça que é a existência. Uhum. De que jeito? Congelando o tempo. Se eu congelo o tempo na representação, eu trabalho com a existência em termos de conceitos, modelos e teorias, eu tenho pelo menos uma espécie de sustentação da vida, pelo menos no nível intelectual, etc. Então, eu, de certa forma, congelo a vida aqui nas representações e nos modelos e nos sistemas, e a partir daí eu manejo a existência a partir desses modelos. Ora, é mais importante o conceito de cavalo do que o cavalo concreto. Certo, entendi. Porque o conceito de cavalo, ele serve para sempre. 4 patas, um dorso, uma cabeça, uma crina, uma cauda. Ao passo que este cavalo concreto, existencial, não, ele nasceu, vai, com o tempo ele desaparece. Desaparece. Então, esta ideia, a estranheza não está na representação. A estranheza está na experiência que a vida, tal como a vida nos é dada. Então, a isso me parece que faz muito sentido essa junção novamente, né? Porque parece que a própria psicoterapia, em última instância, mesmo os psicanalistas mais atuais, eles não tiram um pezinho dessa coisa da estranheza. A estranheza que é, muitas vezes, que é essa grandiosidade, não é só o lado ruim, terrível, ou a finitude, não, mas são as possibilidades estrondosas, grandes, que a gente não sabe como lidar, né? Sai de uma situação extremamente dolorosa e aparece uma coisa extremamente maravilhosa, mas também nenhuma delas tem essa sustentação. Então, como lidar com esse tipo de instabilidade, tendo respostas razoáveis, respostas que são relativamente positivas ou sadias? Isso passa a ser, no fundo, o grande trabalho da psicoterapia, né, e do trabalho de análise, porque é como se, de uma certa maneira, o paciente que chega até a gente, ele chega com defesas desatualizadas. Entendi a ideia. Ou seja, essas defesas o congelaram, né, numa época da vida extremamente dolorosa, né? É como se ele estivesse numa situação de sobrevivência, comendo lagarto, comendo, sei lá, bicho, etc., porque ele teve que reduzir exatamente as condições da vida. Isso provoca muito sofrimento. Ele sai da condição de sobrevivente, ele sai da floresta, etc., ele tem um prato de comida, mas ele começa continuando duro ainda. Ou seja, essa é a defesa desatualizada. Quase que assim, olha, por que você está na condição de sobrevivente? Aquela defesa valeu por um tempo. Agora, o que impede de você se soltar e comer a comida normal? Hoje você pode comprar, você pode comer isso, etc. Atualizar isso, trazer outras perspectivas de você dialogar com a vida, abrindo mão daquelas conjecturas dolorosas, né, sofridas, e que deixaram exatamente uma perspectiva ali congelada. Ele só vê a vida a partir dali. E não vai para frente. Aquilo não se atualiza, aquilo atrapalha até a vida dele, porque ele não consegue mais soltar e assim por diante. Né? Figuras de autoridade, pais extremamente pesados, né? Figuras muito abusadoras, etc. Então, tudo isso leva exatamente a uma restrição da vida quando a pessoa já não tem, o pai já é até falecido, mas o pai, de certa forma, interno continua dentro dele, e isso é, de certa forma, espalhado pelas figuras de autoridades sociais. Certo. Né? Então, o trabalho seria exatamente desconstruir essas defesas e começar a soltar essa pessoa para ter novos diálogos, né, em relação à vida a partir dessas solturas. Então, basicamente isso. Quer dizer, a questão, me parece, que fica muito nessa perspectiva de trazer que, no fundo, é o caráter enigmático da vida que, em última instância, nós temos que ganhar algum tipo de competência, né, expertise ou sabedoria para que a gente possa ter um diálogo o mais saudável. Quer dizer, o diálogo absolutamente mais saudável com a existência tal como ela é, do ponto de vista, digamos assim, da filosofia, seria o sábio. Do ponto de vista, talvez, do budismo, talvez do hinduísmo, seria exatamente o liberto ou o iluminado. É aquele, exatamente, que ele está numa sintonia tal como a vida é,
Ele praticamente abriu mão de todas as defesas e está muito bem. Ah, Então, isto me parece que, no fundo, eles acabam se juntando para cá e para lá, para cá e para lá. Né? certo. Uhum. Quer dizer, na questão, agora voltando depois para. Não sei se eu respondi, Plínio, se aí tá tudo bem. Não, eu acho que a resposta está muito boa, né? Quer dizer, você conseguiu conectar com o Heidegger, inclusive, né? Você trouxe a questão da finitude, né? Da Sim. questão do Heidegger. Mas como que ficou? Agora nós temos que ir para o lado que o pessoal gosta de comentar a respeito. Como que ficou a questão dessa carga histórica que quem não lê muito Heidegger acha que está lá, né? De fato, tá nas obras completas editadas dele, os cadernos negros do Heidegger, tá, que o pessoal puxou. Mas eu não, lendo Heidegger, eu não vejo muito a questão do nazismo, por exemplo, em Ser e Tempo e outros escritos dele. Como que você se deparou com essa questão e continua se deparando? Porque tem bastante gente que continua empurrando essa questão, dizendo, não, mas ele é um nazista, ele é um nazista. Bom, não é, né? Foi, mas, como você disse, o eu muda, o não é permanente, né? Então, mas como que você lidou com isso? Olha, na realidade, o que a gente vê é que essa crítica geralmente é quase que assim, coloca, né, foto de campos de concentração daqueles judeus totalmente esquálidos, né, extremamente doentes e tal, e põe o Heidegger do lado da foto com aquele bigodinho, né, do Hitler. Então a associação fica nisso, quase que não é possível. Se o cara fez isso, né, se o cara era de certa forma sei lá, conectado, inclusive, com isto que aconteceu, com o genocídio, com essa coisa maluca que foi a questão do nazismo, então aí fica difícil mesmo. Agora, se a gente pegar do início, né, fora o projeto do Heidegger, em relação ao trabalho dele, né, a gente percebe que, assim, por exemplo, a coisa começa praticamente, né, no final da Primeira Guerra Mundial. Uhum. No final da Primeira Guerra Mundial, onde o Heidegger, inclusive, chegou a trabalhar como sei lá, numa área de controle meteorológico do tempo, tal. Ele foi recrutado para fazer isso. Depois, no fim da guerra também, como que Volkssturm, que é exatamente todas as pessoas, inclusive idosos e tal, tinham que fazer cavar trincheira em volta de Berlim e tal, né, para poder evitar o avanço russo. A gente percebe que, depois da Primeira Guerra Mundial, Heidegger tinha muito claro o seguinte: isto aconteceu, não é por acaso. Aí já começa a sentir, Heidegger não sendo Heidegger ainda, mas já tendo alguma coisa do Heidegger, que é o seguinte, é quase que assim, o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, quer dizer, o caráter destrutivo, absolutamente perverso, a guerra maquinizada, né? Toda ela automatizada na época, com grandes invenções, etc., de avião, metralhadora, e carros de combate, tanques de guerra. Ele vai falar exatamente isto só foi possível porque o Ocidente, do ponto de vista do pensamento, de certa forma, faliu. Quer dizer, toda a história da filosofia, né? Todo o trabalho, por exemplo, de um Hegel, por exemplo, que é praticamente o coroamento da metafísica em termos de uma construção, né, uma catedral do pensamento ocidental em Hegel, idealismo de Hegel, ele absolutamente não quer dizer mais nada. Ele não significa mais nada. Ou seja, há uma contradição, um máximo, por um lado, assim, de desenvolvimento desenvolvimento do pensamento, em termos da reflexão, em termos da representação, em termos dos valores, etc., etc., e por outro lado, absolutamente contrário, né, o máximo da tecnologia no sentido destrutivo. Há uma espécie de divórcio, há um colapso nessa situação. É tão verdade, ele começa nessa hora a pensar, inclusive ele tem em 1919, se não me engano, um curso sobre a importância da academia neste processo, digamos assim, do colapso praticamente do pensamento ocidental. Quer dizer, Heidegger tinha ali seus 35 anos, não tinha 40 anos ainda, muito antes de Ser e Tempo,
ele chegou se não me engano, a pronunciar exatamente um curso exatamente voltado para essa questão, a importância do pensamento no sentido de recuperar a questão, porque é o pensamento que vai fazer com que esse Ocidente volte-se para a refletir o que aconteceu. Então, esse caráter da carnificina, do morticínio que aconteceu, impressionou demais Heidegger. Ele tinha esta questão muito forte, que era a questão assim, nós precisamos voltar à origem, aonde que aconteceu esse problema desse divórcio entre, né, uma sabedoria mais completa, onde não é mais representação de construção de modelos, e que isso, de certa forma, reproduza isso como algo da própria vida. Porque esse divórcio entre o máximo de tecnologia por um lado e o máximo de pensamento representacional, no fundo eles se juntam, porque na realidade as ciências praticamente tomou o lugar do pensamento e ela de fato agora coordena o mundo por todos os aspectos, inclusive também o destrutivo. Certo. Então, para ele, era a questão do pensamento e a academia, né? Praticamente, ele colocava isso de uma certa forma, como a academia, de certa forma, assim, o pensamento alemão precisaria, de fato, voltar às raízes. Aí começa Heidegger, praticamente, por onde começar, né? E ele volta exatamente isso. Todo o trabalho dele seria exatamente a questão da quebra da representação. A representação, ela congela modelos, ela não traz a vida como ela é. Então, a partir daí nós temos, em 1919, se não me engano, por volta dos anos 30, ele coloca novamente um curso, voltando para essa questão. Nós precisamos buscar novamente um novo início para o pensamento. Este pensamento do ser, que é tomado como coisa, ente, de certa forma, representado como um objeto. Esta perspectiva, que é possível, sim, a intelectualidade desta possibilidade de a gente congelar as coisas, né, no pensamento, no intelecto e na representação, é possível. Mas, com isso, nós temos que fazer uma coisa, nós temos que matar o tempo. O conceito não tem tempo, não tem assim, isto era, e se isto era, já não é mais. Então, é quase que assim, todo conceito só pode ser contido exatamente no presente e no indicativo. É ou são. Agora, se você quer exatamente as três possibilidades do tempo, passado, presente, tudo, como vivos, é isso a vida vivida, não mais representada. Então, esta possibilidade apareceu para ele através da fenomenologia, porque, como fala o princípio central da fenomenologia, é exatamente assim, de certa forma, captar, apreender as coisas como ação, né? Como elas se manifestam, né? Fenômeno, manifestação, né? Esta era, portanto, a ideia geral que para Heidegger falou assim, não, então, como é a vida? O que é a existência? Né? Por ela mesma, não aquilo que eu penso. Essa é a questão da fenomenologia. O trabalho da suspensão das categorias do pensamento, do caráter representativo, e captar o fenômeno tal como ele se mostra por ele mesmo, foi para Heidegger grande a chave de dizer, bom, como que a existência se apresenta, como a existência se mostra, né, na sua total possibilidade de ser, como a vida nos é entregue. Ele usava muito essa palavra, como que a vida nos é entregue. Né? Então, nesse sentido, aí começa. Então, Heidegger inserir tempo, etc, etc, etc. Então, veja que é interessante que o nazismo, voltando agora para o nazismo, né, você vê que o nazismo também tem um caminho paralelo, 23, né, tem lá Hitler sendo preso, ficou preso em 1923, com aquela questão lá na cervejaria lá da Bavária, lá, né, etc. A partir daí começa a haver um movimento no sentido dos veteranos de guerra, totalmente ressentidos, porque a guerra não ficou claro por que eles perderam exatamente, aparentemente a guerra estava indo bem, enfim, e depois o país muito complicado com o Tratado de Versalhes, aquela coisa toda, então cria exatamente a possibilidade, uma espécie de uma bolha de pressão, e aparece Hitler exatamente explorando isso justamente. E qual era a questão? A questão alemã, né? A questão de voltar exatamente aos mitos originais, né? Aquilo que é originalmente Deutsch, né? Deutschland,
terra teutã, né? A terra dos teutões, quer dizer, isto ficou muito forte. Veja, Heidegger buscando origem grega, né? E o nazismo buscando origem alemã. Vai até no Tibete, vai buscar exatamente... Então, essa conexão, né, com o Tibete é uma coisa tão estranha. De repente ele vai buscar relíquias religiosas, mas como é que está acontecendo? Fazer todo um trabalho de tentar buscar se lá estava o homem teutão original, em termos de tirar realmente proporções da cabeça, umas coisas muito malucas. Ou seja, tinha de alguma maneira buscar uma espécie de pedra fundamental para a origem mítica do teutão, né, do germânico, né? Heidegger não foi atrás disso, ele foi buscar a origem da questão. A questão do ser, que foi tomado ao longo do pensamento ocidental como esse caráter representativo e, portanto, não temporal, portanto, endurecido, sem o tempo, quer dizer, teria uma outra possibilidade de captar o ser que não fosse nessa perspectiva, mas que fosse temporal. Como é o próprio Cronos, né? Cronos, na mitologia grega, exatamente é toda uma questão com a boca dele. Ele vomita os filhos e ele engole os filhos. Ou seja, a ideia do o tempo faz aparecer. Esses filhos ficam por um tempo e depois os filhos são recolhidos pelo tempo. Ele engole novamente. Quer dizer, é quase que assim, o caráter, digamos assim, provisório das coisas. Isto talvez, para o próprio grego, foi uma coisa muito terrível, do tipo assim, tem um jeito de segurar isso, tem um jeito de deixar essa areia movediça da existência um pouco mais endurecida, botar uma, sei lá, uma lajinha em cima aí, que a gente pudesse dar uma certa endurecida nisso. Bom, nós temos que mexer com o tempo. Se a gente tirar o tempo e colocar o que as coisas são na representação, eu tiro o caráter existencial. Porque no caráter existencial o tempo não sai. O tempo não sai. E é justamente isso que o Heidegger vai falar assim, mas olha, com isso, ok, nós tivemos toda uma evolução, todo um pensamento, toda uma civilização em volta da representação. Né? E é lógico, Nietzsche já tinha, de certa forma, falado um pouco disso, né? Esse caráter racional, né, de tirar as coisas, o caráter vívido, né, concreto da própria existência, né, é exatamente uma grande saída que teve pelo pensamento para lidar com esse caráter perigoso, né, instável, impermanente da existência. Então, para Heidegger só sobrava isso. Bom, se a gente, de certa forma, quer buscar um outro início, né, é quase que assim, a condição da existência, ou a possibilidade de pensar o ser, o próprio Aristóteles falava, existem muitas maneiras, múltiplas formas de pensar o ser. É quase que assim, uma moita de bambu, digamos assim, que essa perspectiva representacional foi um bambuzão enorme. Esse foi o nosso sustente. Certo. Mas Heidegger fala assim, mas lá deve ter outros brotos. Como é o broto deste ser que é agora não mais atemporal, mas temporal? Então, nesta hora que me parece com a própria existência, é exatamente tudo que existe, tudo que vem à existência, ela vem, assim, ela irrompe, ela brota, ela permanece por um tempo e ela define. Na existência humana, nós temos o caráter tangível, nosso corpo, o nosso cabelo que muda, enfim, a nossa pele que não é mais a mesma, tá, o lado tangível. Mas também o lado mental segue o mesmo caminho. Nada daquilo que faz sentido é um sentido para sempre. Vale, apareceu, que coisa maravilhosa, incrível, etc. Né? Vale por um tempo, etc. Mas com o tempo começa a desaparecer, Cronos começa a engolir aquilo. Este me parece que é o projeto do Heidegger. Entendi. Então, com o nazismo, tem esta coisa. Então, em 1933, quando ele passa a ser reitor, aí tem toda uma questão aí, tem muita coisa voltada para isso, mas ele fala exatamente isso, né? A ideia de que o nazismo, no princípio, parecia estar no caminho, era a recuperação para a questão nazista, a questão alemã, né? A questão de dar ao povo alemão novamente, né, uma espécie de lugar novamente na Europa, né, de certa forma vingar um pouco com os aliados da Primeira Guerra Mundial, etc, etc. Tudo isso fazia parte desse pacote nazista no início. E no início Heidegger voltar a
É tão verdade que ele faz um segundo curso em 31 ou 32, assim, exatamente sobre a importância e o lugar excepcional da academia alemã. E ela é quase que assim, nós somos aqui realmente os grandes pensadores da metafísica, porque nós não podemos aqui ser também os grandes pensadores, né, de uma nova perspectiva de pensar o ser. Então, ali nós temos uma junção que esse pedaço inicial é que normalmente o pessoal não vê lá no final, né, o campo de concentração e a figura do Heidegger com o bigodinho do Hitler. Então, é nesta hora que me parece que não vê como que as coisas foram, porque não faz sentido um nazista, do ponto de vista nazista, não aquele que buscava origem. Sim, Heidegger, sim, origem, mas não nazista nesse sentido de todos esses crimes que foram perpetrados ao longo de toda a história desses 12 anos. Na realidade, a gente percebe que, na realidade, vendo a origem, a gente percebe que a origem, na realidade, só tem nessa coisa de buscar um novo fundamento. Certo. Né? Então, é bem nesse sentido. Mas o Heidegger ele acaba chegando no budismo também na sua terceira fase, né? Tanto é que tem até alguns vídeos na internet dele entrevistando um monge, depois esse monge deixa de ser monge, parece que foi aluno dele, não sei se foi realmente, mas nesse percurso do Heidegger me parece que tem um contato muito forte com as suas questões também, ligadas à configuração do eu. Sim. Né? A estrutura e configuração do eu. Sim. E ao mesmo tempo, você chegou até o budismo por essas questões também ou estão relacionados a outra? É a configuração do eu, é a estrutura do eu, mas como que foi essa? Você dá a impressão assim que não era necessário o budismo, mas você foi no budismo. Mas o que aconteceu? Por que você foi lá? O que aconteceu aí? Veja, na realidade os dois estão juntos, Heidegger e o budismo, em grande parte, pela questão da unidade. Unidade ou da não dualidade. Talvez eu pudesse dizer que aos poucos eu fui descobrindo que minha questão central além de conhecer Heidegger, além de conhecer, enfim, o trabalho psicoterapêutico, que faço isso já há 45 anos, que eu preciso de certa forma parar, de certa forma está na hora já de estar pendurando um pouco a chuteira, mas o fundamental nisso tudo é a questão, lá no fundo eu acabo descobrindo que é a questão da mística. A questão da mística, que é, no fundo, uma questão religiosa do ponto de vista, não enquanto religião organizada, digamos assim, mas é uma questão religiosa nesse sentido de esse encontro com essa totalidade. O que é esta unidade? O que é esse todo? Né? O que é esse sentimento de pertença ao todo, ao cosmos? Como é que esse encontro, no caso da mística cristã, como é que esse encontro do homem com Deus? Né? Como é que esse caráter da absoluta liberdade, né? A saída do sofrimento, a total libertação, né? Nirvana por parte do budismo, ou a moksha aí por parte do hinduísmo, que é a liberação. Quer dizer, o que é de fato este elemento da unidade? Como se dá esse encontro? Já que, do ponto de vista da dualidade, né? E aí, onde obrigatoriamente não há como não ter um eu, né? Quase que assim, não há alguém que, de certa forma, não tem um eu estruturado, como se ele tivesse um encontro mais próximo, digamos assim, com relação a essa totalidade, né? A gente percebe que, na realidade, isso não é verdadeiro. Primeiro precisa construir bem este eu, para depois desconstruí-lo para que ele possa, de certa forma, deixar de ser uma parte separada e ter a experiência da totalidade. Certo. Né? Então, na realidade, quando eu entro para o início da pós-graduação, do mestrado, eu estava lá, certeza que eu ia conseguir juntar questões centrais que eu captei em vários livros do Suzuki com Heidegger. Essa foi a primeira coisa. Como, de certa forma, Heidegger, de uma certa maneira, tem um pé um pouco nessa questão da não dualidade, né? E como que o budismo, de certa forma, pode, de certa forma, entender ou trazer exatamente esse elemento de como
escapar do samsara, digamos assim, por um ego que, de certa forma, a gente acredita que ele seja totalmente real, que o mundo é totalmente real, etc. Isso faz com que a gente tenha uma visão, talvez, equivocada, enfim, da nossa própria identidade, etc. Então, era fazer esse trabalho, né? Mas é claro que na filosofia isso foi glosado, não é possível, etc. E que é muito triste, mas eu trabalhei, pelo menos dentro de Heidegger, só o tema da unidade. Certo. Inclusive eu tenho o seu livro. Isso. Do um como princípio, Isso. ao dois como unidade. A ideia era buscar praticamente varrer a obra toda do Heidegger nessa perspectiva de buscar como aparecem todos esses engates, quase que assim, né? Como fala lá, são uma espécie de Heidegger tricota o real, dando uma nova compreensão ontológica do real, exatamente nesta perspectiva da copertença, né? Aí nós temos a pertença ser no mundo, né? Ser para a morte, ser para a vida. Né? Na segunda fase do pensamento dele, a questão da conexão, né? Aí a questão a questão do sagrado, né? Em cima da poesia de Hölderlin, por exemplo, trabalha essa questão do céus, terra, divinos, imortais, enfim. Eu tento realmente, ao longo de tudo isso, explorar bem essa coisa como ele faz, e deixo para o outro capítulo justamente a ideia de como que isto, do ponto de vista do ponto de vista da nossa transição ou momento epocal, né, como isso está esgarçado. Né? Quase que se mostrar através do pensamento do Heidegger, exatamente por falta dessa costura, está tudo separado, tudo ficou fragmentado e de certa forma fraccionado, etc., como que isso mostra exatamente a absoluta indigência da condição humana do ponto de vista epocal. Quase que assim, justamente por esse ato, digamos assim, da metafísica cada vez estruturando cada vez mais, ela chega na nossa época esgarçada, com um máximo de perfeição do ponto de vista do seu próprio desenvolvimento e, ao mesmo tempo, com um acabamento que está exatamente no máximo da desumanização. Né? Então, nesse sentido, quase que assim, eu falei, bom, então isso não é budismo, não fala de uma libertação final, não há uma nirvana em Heidegger de jeito nenhum, né? Porque ele fica adstrito realmente à possibilidade, à questão finita, ele é o filósofo da finitude, porque é a existência temporal, é o ser temporal, né? O fato de que nós estamos aqui para sempre, isso não é uma ladainha dolorosa, mas é a possibilidade de que isso possa nos ensinar o que é a vida. Uma vida finita é uma vida extremamente olhada de maneira diferente do que uma vida que não é, ou empurra essa questão do ser para a morte debaixo do tapete. O tema perigoso da morte nos ensina a ser mais humanos do que botar a questão da morte debaixo do tapete, porque nos traz uma condição humana falsa, porque nos coloca numa perspectiva de eu ter absoluta sensação do controle da existência, o que isso é, de fato, uma forma terrível de própria indigência do que é o humano em nós. Né? Então, praticamente foi... Mas quando você fala epocal, é da época ou époque do Russell? Não, epocal do período, da época. Da época. Uhum. E época em Heidegger não é época agora. Quando ele fala em Geschichte, quer dizer, a questão da história, Geschichte ele usa muito Geschichte porque vem de Schicken, que é exatamente destino. Quer dizer, esta nossa época não é uma época, porque agora é moderna, pós-moderna, esses são nomes, mas é uma destinação. Nós chegamos aqui por um projeto. Quer dizer, o que acontece hoje do ponto de vista da desumanização não era essa a intenção de Aristóteles, mas estava embrionariamente dentro do pensamento da lógica. Certo. Então, nesse sentido, o epocal, digamos assim, do acabamento da metafísica é exatamente a nossa condição como herdeiros de um esquecimento fundamental que nos tornamos apátridas de nós mesmos. Perdemos a nossa pátria, no sentido mais fundamental. Ficamos poderosos,
controladores do mundo, mas em absoluta indigência do ponto de vista do humano. Certo. Quer dizer, voltando lá para a questão da coisa, Mas do ponto de vista do humano, o que você quer dizer com o que ele está querendo dizer com de ponta como assim, da perspectiva do humano, do ponto de vista do humano? Como? Que é o humano, do que é diferente da flor, o que é planta, do que é diferente da pedra, do que é o que é o humano. Então, o que é o humano? Porque, por exemplo, quando você fala assim, budismo humanista, né? O pessoal cai matando em cima, falando, humano tem a ver com a configuração da razão absoluta do iluminismo enciclopedismo que você está falando, entendeu? Então, como assim? Humano Heidegger não é nem subjetividade, não é nem idealismo, né? Não é nem materialismo, são todas essas correntes filosóficas que tentam, de certa forma, né? Não é o ateísmo, nada disso. O humano em Heidegger é a perspectiva Daseins-analítica, a perspectiva do Dasein. Exatamente quem, ou como, mais que quem, no sentido de não definir o ser, mas de como é o ser do homem, né? Como é o ser do homem a partir daquilo que a categoria, ou as categorias, os operadores da existência mostram do ponto de vista fenomenológico. Ou seja, se você ficar quieto, tomar cuidado com as suas representações e conceitos prévios, como é que a existência nos é dada? Então, a humanidade para Heidegger vem exatamente da apreensão dessas categorias, né, que a própria existência nos é dada. Né? O fato de sermos lançados aqui sem nenhuma permissão. Pode entender, pode. Depois a gente diz que às vezes anota o tempo. Deixa eu só achar que porque assim não teremos mais problemas. Desculpa. Não tem problema. Então veja bem. Então, este é o humano para Heidegger. Então, isso na primeira fase, porque na segunda fase você vai ver que, na verdade, quase que assim, ele vai dizer assim que o humano, enquanto ser do homem, é aquele que tem a capacidade e a possibilidade de morrer. Ou seja, ele traz toda uma nova compreensão, mais do que Dasein, que é a primeira fase do pensamento dele. Ele tem mais a ideia assim, do caráter da mortalidade do homem, que é céus e terras, os divinos e os mortais. Quer dizer, nesta compreensão quádrupla, né, que é exatamente a quaternidade ou quadrindade em Heidegger, exatamente o homem é aquele que, de certa forma, a sua humanidade é capaz de estabelecer essa conexão céus e terra, os divinos e os mortais. Nós estamos aqui embaixo, homens, mortais e terra, e no alto nós temos aí os divinos e mortais. Ou seja, é uma compreensão de captar a humanidade do homem numa compreensão mítico-poética. Então, mais nesse sentido. Entendi. Né? Então, isto é a humanidade para Heidegger. Não é exatamente toda essa questão iluminista, né, do homem, que todas elas são base, todas elas, representação e racionalistas. Todas elas. Heidegger está longe disso. Está longe. Entendi. Agora, você mencionou que no período seu de pesquisa do mestrado, você pesquisou Daisen Suzuki, né? E que não foi possível carregar isso para frente, porque por questão de filosofia foi, pelo jeito, eliminado. Não, tal recorte está muito amplo, tem que recortar mais. Mas durante essa fase de pesquisa sua, que você mexeu com o Suzuki é outra... tem bastante gente que não concorda muito que o Suzuki sequer fosse budista, que ele está fazendo uma propaganda fides ali nos escritos dele. Como que você lidou com essa questão? E outra questão que tem no Suzuki também é a questão da centralidade do Império Japonês, né? A ideia da identidade japonesa, da cultura japonesa expandida para o mundo a partir da guerra e assim por diante. Como é que foi isso? Quer dizer, tudo isso que você está falando não é aquele Michelangelo lá com pouco conhecimento, né? Eu tinha visto meia dúzia de livros do Suzuki, né? Outras coisas mais, que na realidade era tentar, de uma certa maneira,
buscar exatamente os elementos centrais, né, do budismo, e o budismo zen, ligado com o taoísmo ali, era mais essa questão que me chamava mais atenção. Estava iniciando mesmo, né? Veja que eu contente não fiquei exatamente, gostei muito do trabalho, acho que foi muito bem recebido, recebi a proposta da publicação e em realidade foi publicado, lançado, etc e tal. Então aí dá para perceber, mas praticamente assim, é Heidegger, 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 Heidegger. Claro que aí tem aí um toque, né? Nessa segunda fase do pensamento do Heidegger, principalmente, tem um toque mítico, poético, mas tem uma questão muito séria que é quase que assim, como já pessoas falam, né? Quando Heidegger fala de religião organizada, ele é um triturador, ele acaba, não tem nada a ver com religião. Quando ele fala a respeito do caráter mítico, poético do homem, quando ele fala essa proximidade com a questão do mistério, o mistério do ser que recolhe, né, e volta depois de um certo tempo. Quer dizer, nisso tem uma espiritualidade muito refinada, muito cuidadosa. Então, isto me chamava muita atenção no Heidegger, né? E na questão do doutorado, eu tentei voltar outra vez. Tentei voltar com a questão, não do Suzuki, evidentemente, acho que tinha um pouco mais outras questões, mas eu tentei colocar, mas aí não era tanto o Suzuki, mas muito mais algumas questões de Eckhart, né? Portanto, com a mística mais... Mas quando você chegou na mística, como que foi esse processo? Porque paralelamente a isso, não tenha dúvida, né? Eu acabei vendo também, a tese de doutorado do Heidegger, em 1915, o último capítulo é o capítulo sobre Eckhart. Ah, por isso, você pegou um Ele gancho já tinha um ali. pezão enorme em Eckhart, assim, essa coisa, quando ele trabalha nos escotos lá da Idade Média, a questão do ser, a questão das analogias, e ele termina o último capítulo falando exatamente de Eckhart, que ele tinha ali alguma coisa, e ele pretendia, 2, 3 anos depois, montar um curso. Ele chegou até a montar um curso sobre mística medieval, acabou não acontecendo, porque precisou fazer outras coisas, e acabou... Hoje nós temos os acertos aí, os apontamentos do curso na obra total dele. Agora, não tenha dúvida, né? Ser e tempo, nós temos aqui, de um lado, uma grande parte da questão da ideia de existência vem de Kierkegaard, não tenha dúvida, né? Através de Jaspers, que passa para ele exatamente as primeiras traduções de Kierkegaard, conceito de angústia, inclusive, mas tem também o viés aqui da questão de Eckhart, né? Aqui nós temos Kierkegaard, aqui nós temos Eckhart. Kierkegaard, nós temos aí, Eckhart, nós temos exatamente essa questão da diferença ontológica, que é praticamente uma espécie de, digamos assim, um paralelo à diferença teológica, né, de Eckhart, que é exatamente esse elemento que homem e Deus, é como se isso fosse, de uma certa maneira, o caráter fenomênico da nossa relação com Deus. Porém, a relação entre o fundo da alma e a deidade, não Deus, a deidade, o ser de Deus é deidade. Certo. Né? E o ser do homem, fundo da alma. Lá, é uma coisa só. Então, isto é uma coisa básica assim. Deus, ele é, do ponto de vista, nós como criatura, portanto, na dualidade, portanto, nós estamos ali, é um Deus cultural, é um Deus pessoal, é um Deus que vale por um tempo. Olha, isso já é muito cuidado, ele falava isso bem nas entrelinhas, né? Mas no fundo da alma, Deus já está lá, e eu já pertenço a Deus. Não há uma relação, há uma identidade. Ora, isso aí foi exatamente a diferença ontológica em Heidegger, né? Quer dizer, a questão central dele, a diferença ontológica, exatamente que na própria coisa, no próprio ente, né, nós temos exatamente a diferença ontológica. Há um ser e o ser do ente. Nós temos aí uma coisa, mas o ser da coisa está junto
dando esta coisa temporalmente. Certo. Então, é como se isso fosse, de uma certa maneira, uma diferença ontológica, né? Numa mesma coisa, ele separa o abacaxi e o ser do abacaxi. Uhum. A Deus e o ser de Deus. Uhum. Essa diferença teológica é a base da diferença, de diferença ontológica. Lá é a questão entre homem e Deus. Aqui é a questão de fato, entre o ente e o ser. Entre o ser. Entre o ser. Quer dizer, o que muda, acho que isso já falei, acho que eu até falei para vocês em outra ocasião, o que muda na realidade em relação à mesa e o ser da mesa. Onde que está o ser da mesa? Eu estou vendo uma mesa, estou vendo um armário ali. Né? Duas coisas. O caráter de tangibilidade, o caráter de temporalidade, em termos de essa mesa, ela vai se degradar com o tempo. Isto é o ser da mesa que deixa de ser ela mesma, é o ser da mesa que está se modificando. E na minha relação com ela, qual é o sentido dessa mesa? Embora do ponto de vista entitativo ela é sempre a mesma, do ponto de vista da minha conexão com ela, vai mudando. Certo. Né? Ela tem uma validade por um tempo, ela interessa, mas com o tempo ela desbota, não cabe bem aqui. Veja, todas essas possibilidades são possibilidades no sentido que qual eu não estou conectado com a mesa. Não estou conectado com nada diretamente, concretamente, mas sempre com o ser da coisa. A coisa não muda, o peso, o tamanho, a cor, etc, etc. Mas ela vai ganhando diversas possibilidades de se apresentar para mim. Isto é o ser. Certo. Né? Então, isso já, de certa forma, já estava meio por dentro já nessa parte, porque tinha visto exatamente a tese doutoral no Heidegger, de 1915. Então, nessa parte que me parece que, poxa, mas como é que de fato essa história da fusão, né? Dessa fusão, quer dizer que então, para além do tangível, para além do entitativo, homem como criatura, Deus como pessoa, o ser de Deus e o ser do homem, no fundo, é o mesmo. Isso é mística. Certo. Isso é mística. Ou seja, a conexão do homem com Deus, então não é religiosa, no sentido de uma administração, né, de como fazer com que isso aconteça. Cabe pura e simplesmente o homem, de certa forma, abrir mão dos seus condicionamentos, abrir mão, digamos assim, de todas as suas ideias do que ele é, como criatura, do que ele pode, do que ele pertence, esse esvaziamento. Sim, Eckhart, esse esvaziamento que ele vai falar exatamente, tem um tratado do homem pobre, ou do desprendimento, que é exatamente tirar todas essas cracas, essas sobreposições, né? Essas alianças, digamos assim, né? essas coisas que vão... E quando o homem chega nesse fundo da alma, esse é o encontro, ou ele é essa identidade com Deus. Então, tem esse processo, portanto, de um esvaziamento, a kenosis ou kenosis. Né? Então, nós temos aí, toda a mística tem essa questão, o esvaziamento daquilo que a gente acha que a gente é, que foi adquirido ao longo da existência como construção. Esse esvaziamento, em algum momento, vai chegar na fonte. Certo, entendi. Aí é que está a ponte que te levou ao budismo, então. Isso, ao conceito de vacuidade, assim. Exatamente. Quer dizer, no fundo, esse caminho apofático, esse caminho da negação, que não é uma recusa, mas é o caminho, de uma certa forma, do esvaziamento de todas essas ilusões, todas essas garantias, que no fundo são todas defesas do ego. Né? Quer dizer, esse é o paradoxo, né? Quase que assim, caramba, levamos tanto tempo para construir esse ego. Né? Gastamos tanto para poder ficar de pé, construir, sei lá, ter uma profissão, uma graduação, construir uma família, ter filhos, construir aí uma vida com algum tipo de propriedade, etc. Se eu quero ter um encontro com o divino... Vai ter que ir para o outro lado. Né? Mas é interessante isso, porque o próprio Kierkegaard vai falar isso, mas olha, toda essa construção, ela vai chegar num beco sem saída.
que é como assim, bom, com essa mochila cheia nas costas, mochila boa, não é uma mochila de doença mental nem nada, não. Um pai de família razoável, um professor muito competente, sei lá, um político, né, bastante íntegro, um pouco difícil, mas de qualquer forma também ele conseguiu ser íntegro, etc, etc. Quer dizer, essa característica, tudo isso foram construções que fizeram o quê? Acreditar que essa entidade separada é verdadeira. Então, a construção do ego, mesmo saudável, nos traz exatamente esse elemento de um recrudescimento, né? Tornar exatamente essa criatura mais robusta, mais forte, mais potente. Mas nós temos um problema no final. Com todo esse tipo de esse caminhão de construções, o que eu faço diante do fim? Certo. Uhum. Então, quando o Buda fala das 3 questões, das 3 sofrimentos, né? O envelhecimento, adoecimento e morte, quer dizer, a questão é, bom, você se safou ao longo da vida, foi um cara incrível, importante e tal, você acreditou, né? Você teve toda essa segurança. E tem mais um detalhe, olha como nessa hora também Heidegger está importante, quando você se apodera de uma coisa e aquilo é satisfatório e você tenta congelar aquilo, ele esvazia. Quer dizer, uma vida extremamente segura é uma vida tediosa. Uhum. Quer dizer, enquanto a vida você está agarrando, procurando, acreditando, etc., parece que tem esse suor que faz a coisa da construção, mas uma vez adquirida, você não tem como segurar, porque a finitude, o tempo vale por um tempo. Então, esse caráter da desmontagem, do derretimento das minhas construções, ou seja, elas obrigatoriamente vão chegar no nada. Ou seja, os fenômenos, tudo que acontece no fundo, eles são vazios de existência inerente. Não são sustentadas por ela mesma. Elas fazem parte de uma grande roda de movimento que traz, mantém, desaparece. Traz, mantém, desaparece. Então, aquele pai de família que, né, fez todo aquele trabalho, né? Então, um grande profissional, filhos, um pai excelente, filhos muito legais, muito interessantes, todos muito bem criados, etc. E ele pensa, então, numa casa na praia, aquela casa cheia de filhos, com um monte de neto, etc. Nada disso acontece. Ou seja, é como se eu tivesse, no fundo, a sensação de que eu tenho o controle da existência. Não tanto da representação, mas desse ego que acreditou tanto na forma de gestão e gerenciamento da vida, que ele fala, não, lá vai ser o final, etc. E aquela casa vazia, né? Aquela casa sem graça, os filhos não aparecem lá, neto não quer nem saber daquela casa. Então ele começa a fazer assim, ele começa a derreter, a desmontagem, ele, nesta hora, com aquela mochila cheia de ideias, ele se dá conta de que as coisas não se sustentam. E aí é meio rápido para, como é que eu faço? Lá em cima fazer a descida para abaixar meu voo, né? Coisa que o budismo o tempo todo está abaixando o voo, abaixando esse voo do ego para chegar no chão da existência tal como ela se mostra. Acolher o que é bom, o que é difícil, o que é complicado. Né? Quanto menor gestão do ego, quanto menos ego, quanto mais enfraquecimento do ego, mais esse tipo de diálogo, a vida como ela é. No final, não há nenhum degrau. Digamos assim, o iluminado é aquele que, por exemplo, desapareceu. Por quê? Simplesmente isso já foi, de certa forma, né, trabalhado, vivido, cultivado ao longo da existência. Esse tipo de sintonia, onde ele abre completamente a ideia de querer que a vida se adapte a ele. Ele se adaptou tanto à vida, ele nem tem mais alguém que aí administra a vida. A vida é que administra ele mesmo. O que é um absurdo do ponto de vista da adaptabilidade, uma espécie de ausência, uma espécie de servidão em relação à vida. A vontade humana desaparece, mas que exatamente coincide com a absoluta liberdade. Olha que maluco. Pois é. Um paradoxo. Um paradoxo. Completo. Um paradoxo. Do ponto de vista humano,
do ego bastante integral, mas isso é loucura, isso é adaptação, isso aí é total, enfim, você deixou de ser gente, deixou de ser humano, etc. Não. Eu, na realidade, eu sou a criatura mais livre. Uhum. Uhum. Por isso que o controle do ego é mesmo sofrimento. Então, essas coisas foram se juntando dentro de mim, né? E que, na realidade, quando no doutorado, por exemplo, bom, eu acabei fazendo 6 projetos para ver se eu colocava este tipo, depois de ter 6 passado lá projetos. dentro. Uhum. Ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. 6 projetos. No 6º só. Eu lembro que eu conversei com o Jacó e ele falou, olha, o tempo está encurtando. Não mostra mais. Não mostra mais. Então você vai, toca o barco em diante, porque você não tem tempo, você vai complicar a tua vida lá na frente. Vai, se Seu Deus doutorado quiser. foi com o Jacóia? Hã? Não, Não. foi com o Loparic. Foi com o Loparic. Loparic. Ah, daí está a conexão com o Loparic. Eu falei, mas de onde essa conexão misteriosa está aparecendo? Tá, Foi com o entendi. Loparic. Ele queria inicialmente colocar Kant no trabalho, ele queria colocar, imagina eu com mística, colocar Kant. Uma vez fui na casa dele conversar no início do projeto e falou assim, olha, de Jundiaí para São Paulo, eu mexo com Heidegger. De Jundiaí para Campinas, eu mexo com Kant. Você está no lugar errado. Meu Deus! Então. Caramba, então eu tenho que... E assim, uma coisa meio de brincadeira, mas assim, eu sinto que ele... Essa história... Eu coloquei Rudolf Otto com o Das Heilige, a questão do sagrado. Eu tentei colocar Eckhart, que algumas questões ligadas aí nessa comparação entre diferença teológica e diferença ontológica, buscando paralelo, glosou. Na 6ª, eu falei, não, seja o que Deus quiser, eu vou fazer uma coisa mais seguinte, eu vou refazer uma pesquisa minha do mestrado e vou ficar só na primeira fase do Heidegger. Então, eu busquei aí o conceito de totalidade no primeiro Heidegger, praticamente de 1915 até 1930. Então, meu trabalho todo foi voltado para isso, então eu peguei trabalhos lá, muito que não estavam nem publicados na época, trabalhos aí que saiu na Gesamtausgabe, que é exatamente as obras completas do Heidegger, como que isso foi acontecendo, como que entrou Jaspers, como que entrou Kierkegaard, como que entrou até chegar nas questões centrais de ser e tempo, etc. Foi muito bom, acho que eu aprendi bastante nesse sentido, né? E toquei o barco e tal, e foi embora. E aí eu acabei defendendo e tal, e acabei também não publicando, fui publicando aos poucos em alguns trabalhos paralelos. Mas logo no ano seguinte, então, apareceu exatamente essa possibilidade de ele fazer um grupo de doutorados já, que eram doutorados, que queriam fazer exatamente um pouco da pesquisa do pensamento japonês. Caramba, depois que eu terminei o doutorado, ele entra com essa história do pensamento japonês. Eu imagino que deve ter sido uma frustração. Poxa vida, foi muito complicado. Isso apareceu quando ele recebeu do consulado japonês, lá de São Paulo, ele recebeu uma bolsa de estudo para visitar o Japão, e visitou diversos lugares, inclusive lugares onde teve lá o Nishida, onde teve lá o próprio Nishitani, enfim, né, o Hajime e tal. Então, a partir dele veio com essa ideia, tá, interessante, o pessoal deu uma dica e tal, que poderia, através do próprio consulado japonês, podia sediar o lugar, às vezes até, inclusive, poder, enfim, patrocinar um pouco os próprios colóquios, né, os próprios congressos, nacional, internacional e tal. E a partir daí, então, começou. E eu comecei, então, isso foi exatamente agora, né? Exatamente agora, setembro de 2005. Então, de toda aquela turma que entrou muita gente, inclusive gente que fazia, professor da Unicamp, que era, inclusive, ligado ao budismo antigo, tinha um monte de gente, muita gente de São Paulo. E todo esse pessoal, praticamente, só ficou eu, porque depois entrou aí o Jacóia, depois entrou o Marcos, depois, até o momento que o Loparic deixa o grupo e fica o Marcos como coordenador nessa época, né? Então, nessa época, e nessa hora, então, eu mergulho muito mesmo, então, aí nos trabalhos dos pensadores japoneses, né? Que são aí os pensadores
Também Nishida, que a gente fez todo aqueles colóquios de você entrou depois. Foi, né? foi, aquele do Florentino. Exato. Então, aí foram 15 anos praticamente, mas o problema é que houve aí uma espécie de desincronização, né? Se eu tivesse participado já dessa questão do pensamento japonês, talvez tivesse colocado já um Nishikane, alguém ali no trabalho de doutorado, mas não foi possível. Eu vou fazer isso quando? No pós-doutorado, né? Quando eu vou para São Paulo e finalmente, acho que agora eu vou escolher um professor de ciências da religião, porque chega, filosofia chega, não quero saber mais, fazer esse tipo de trabalho. Você mexeu no mouse aqui, ó. Isso. E aí, então, o professor Frank Zazurski. Exato. Uzarski, ele era exatamente um professor alemão do budismo e tal, e aí eu achei, nossa, vai ser interessante e tal. Mas ele fez parte do grupo, então, Uzarski? Não. Não, ele não fez. Como pós-doutorado na PUC. Como pós-doutorado. Você fez pós-doutorado com ele? Fiz pós-doutorado com ele, 2, 3 anos de pesquisa. E aí, então, mas também acabou não dando certo, porque o trabalho dele é um pouco da história de transplantação do budismo. Essa é a especialidade dele. Pois é. Como que o budismo vai para a Tailândia, como o budismo vem para a América nos anos 50, como que o budismo vai para a Europa, etc., como que é a adaptação. E aí o trabalho dele, em termos de ciência e religião, o budismo dele é essa questão, basicamente, das adaptações culturais do budismo ao longo dos anos, etc. Não quero fazer bem isso, essa parte. Mas eu estava buscando ali. Não é a filosofia, né? Nossa Senhora. Senti que ele começou a torcer o nariz. Imagina. Difícil, complicado. Mas ele falou o seguinte: olha, tudo bem, eu toco à frente, eu consigo uma bolsa do CNPq para você aí por 2, 3 anos, aí você se vira e tal. Tudo bem, então eu vou tocando. Então, no trabalho, finalmente eu consegui trabalhar exatamente a questão do tempo em Heidegger e a questão do tempo em Dogen. Esse é o projeto de pós-doc. Esse é o projeto de pós-doc. Então, Aí a conexão com o tempo, eu ficava assim, mas da onde está saindo essa conexão? Eu não entendo agora, eu entendo. Porque, na realidade, assim, a teimosia é o seguinte: eu preciso terminar o trabalho. Mas, assim, quer dizer, não foi uma coisa legal, porque talvez fosse na filosofia da religião, um cara que conhecesse muito bem Heidegger e a questão do budismo, ou a questão da mística, mas aí é quase que assim, nossa, para quem que tinha carregado, né, a pedra do Sísifo até lá em cima, não ia ter uma descida gostosa com o pós-doutorado. Mas pelo menos deu para trabalhar essa questão do tempo. Trabalhei muito aquele tempo Uji, que é exatamente a questão do ser tempo em Dogen, né, do Shobogenzo lá, né, e a questão do Heidegger, a questão do temporal. Então faço aí exatamente uma espécie de um trabalho meio de uma filosofia comparada dos dois, exatamente, como que um é, e mostra exatamente como que o tempo, o tal do presente, né, o presente, o agora, né, como fundamental no pensamento budista e no Zen. Na realidade, eu trabalho exatamente que não é um presente, é uma presença expandida que amplia, capta até passado e futuro. Uma coisa muito, quer dizer, ele está falando exatamente a partir de um olhar do iluminado. Tem hora que sai fora do ar o que ele fala, que você não consegue entender exatamente isso. Quando ele fala exatamente isso, que olha, vocês só pensam o tempo que passa. E o tempo que não passa? Onde está? Oi? Pior, e o tempo que vai para trás? O tempo vai de hoje para ontem. Ixi. Então, nessa hora, que tem uma autora americana, Joan Stambaugh, exatamente, não é uma autora qualquer, ela fez a segunda tradução do Ser e Tempo do Heidegger. O Ser e Tempo dela, muito conhecido, com todos os problemas do primeiro lá, que teve problema, então ela tem o segundo grande. Ela fala exatamente isso, até eu cheguei a colocar exatamente isso no texto. Ela assim, comparar Heidegger, questão do tempo, Heidegger e Dogen, Heidegger fica uma espécie de uma brincadeira de criança. Olha que ele trabalha a questão do tempo de uma forma fora do pensamento representativo, fora da lógica, portanto, tempo existencial. Mas o tempo existencial em Dogen é uma outra coisa. O tempo do desperto é uma outra coisa.
Não tem tempo, e o tempo, no fundo, é uma presença expandida que envolve exatamente esse ir para frente e ir para trás, né? Numa grande, não presente, presença grandiosa, absoluta. Então, eu cheguei perto, trouxe algumas coisas, porque não dava para entrar em muitas coisas, ainda mais que ainda passar por uma banca de apresentação do trabalho, tudo não é mais defesa, porque não é o caso mais, né? Mas teve que apresentar, e foi aprovado, mas finalmente eu acabei terminando o projeto que estava lá no Suzuki, no mestrado. Nossa, Não... que coisa. Olha o itinerário, agora cheguei até o final. Que coisa. Então foi um pouco esta a aventura, digamos assim, né? Mas quando eu cheguei no grupo de filosofia japonesa, de vocês, a convite do Florentino, estava você, o Jacóia, o Marcos, Florentino. Aí eu ingressei, depois veio o Lucas, e quando eu ingressei foi Etel junto, né? Por último foi o Lucas, né? Isso. Vocês já tinham trabalhado o Eckhart, o Meister Eckhart, né? Vocês já tinham trabalhado as obras dele, que se não me engano, vocês já tinham trabalhado outras questões também. Vocês já estavam funcionando há quanto tempo esse grupo já estava lá? Quando foi? E aí foi... Se falar, eu digo. Foi... Veja, 2015 eu comecei o meu mestrado. Eu já estava no grupo de vocês há um ano, né? Então foi 2014, eu acho. 2014. 2005 vocês começaram. Nossa! Eu cheguei basicamente a... praticamente terminamos em 2020. Pois é. Praticamente ficou 6 anos, né? Mas já tinha 9 anos. Então foram, ao todo, da história do grupo de pesquisa, 15 anos. Foi. 15 anos, 9 mais 6. Minha participação foi 6 anos, exatamente. 6 anos, exatamente. Então, agora, o que eu sentia no caso do grupo de estudos era, assim, muito boas, assim, os diálogos, as interpretações, as reflexões, as ponderações, né? Muito, muito, muito bom. Mas aquele lado, digamos assim, do pensamento japonês, seja o Nishida, quando ele fala a respeito da consciência pura. Mas vocês começaram a trabalhar Nishida em 2005 ou foi mais para frente? Não, foi mais para frente. Nós trabalhamos vários autores, né? Mas Nishida já fazia parte. Nishida foi um dos primeiros que nós começamos. Isso foi por volta de 2010, 2011, 2012, nós estávamos trabalhando isso. Então, quando você entrou, talvez estivéssemos falando um pouco Nishida, um pouco Nishitani. Isso, você estava ingressando no Nishitani. Isso. Mas você estava falando do Nishida. Né? Lembra? Isso, exatamente. Né? Nossa então, senhora, que livro foi esse? Então, o Assis Jung lá era... Então, eu, da minha experiência, exatamente, especialmente o Nishida nem tanto, mas eu gostava muito dessas questões que ele trazia, e era exatamente um olhar para as questões, né? Falava de Kant, falava de Hegel, falava Nishida especialmente, né? Mas aquele o fundo, né, do budismo Zen, é daí que estava nascendo coisas, e eu sentia que o grupo não ia muito adiante, não sei se é pura, né? Aquela coisa assim, como é que é o toque do sino antes você se dá conta que você é o sino que está tocando. Antes de uma representação, essa consciência pura que nós temos o tempo todo, uma consciência que está, de certa forma, conectada com tudo, no momento anterior à representação, ao pensamento que coloca exatamente sobre o acontecimento uma sobreposição dos condicionamentos. Nishida falava muito disso. Eu estava maravilhado e via que o grupo era raso. Bom, tem uma questão na página 18, tem uma questão na página 12. Eu ficava preso naquela, mas tem questões muito fortes. Nishitani então não se fala. É tanto que eu, nesse trabalho que eu estou fazendo agora, que eu vou fazer exatamente a coletânea de todos esses artigos, os 3 últimos capítulos da coletânea, eles são inéditos. Então eu estou escrevendo esses 3 capítulos, né, exatamente para poder então montar aí uma coletânea e fazer a publicação. Um desses 3 capítulos eu trabalho só Nishitani, assim, mas meio assim, agora eu vou tirar toda a forra daquilo que não acontecia nos nossos encontros, né? E eu trabalho justamente com Nishitani, justamente pegando essa filigrana dessa questão, dessa base, né? Quando ele trabalha a questão do niilismo, da questão, uma série de questões, né? Mostrando exatamente
esse passo além do próprio Heidegger que ele dá, embora ele conheça muito bem o pensamento ocidental, especialmente Heidegger, que foi aluno, então ali realmente eu procuro trabalhar muito esta questão, digamos assim, de poder ir a fundo, coisas que eu sentia que digamos assim, o pensamento do pensador filósofo. Excelente, do ponto de vista assim, de ir longe, de fazer conexões ligadas com representações, fazer pontuações e conexões, costurar coisas da história da filosofia para trazer coisas. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas esse caráter, digamos assim, do esvaziamento, pobreza como criatura, o deixar os condicionamentos, abrir mão das defesas desse ego extremamente certo de si, né? Com muita segurança de si, das categorias, né? Dos operadores do pensamento, que ele maneja com uma maestria excepcional. Esse esvaziamento. O pensador não. Então, me parece que existe ali realmente digamos assim, eu trabalho exatamente nesse texto do pós-doutorado, eu trabalho exatamente isso, que na realidade a passagem, o Heidegger fala, não há passagem do pensamento metafísico representacional para o pensamento. Pensamento metafísico, aquele que dá representação, lógica, pensamento discursivo, etc. Pensamento é algo que absolutamente tudo pode ser pensado. Né? Tudo pode ser pensado. Então, entra poesia, entra arte, entra todos os aspectos e sai desta obrigatoriedade da objetividade daquilo que está sendo pensado. Certo? Então, ele vai falar exatamente, não há passagem. Não tem uma pinguela, só há salto. Não há salto, mas salto, né? Salto. Ou seja, há um salto por cima do abismo para cair no pensamento. E quando o pensamento sai do pensamento da representação, o pensamento da metafísica sai por pensamento puro, digamos assim, de pensar a coisa pelo aquilo que ela se mostra, então nós temos aí uma passagem pelo abismo numa terra, numa região totalmente nova. Certo. Nesse trabalho eu falo exatamente isso, mas Heidegger também tem uma terceira parte que ele não considera, que é o seguinte, há uma outra passagem, há um outro abismo ainda a ser feito, que é a passagem do pensamento para o não pensamento. E aí também há um abismo. Há um outro abismo que precisa ser saltado. Não há passagem, não há pinguela, não há ponte. Aí também há um salto. Não é passagem, é um salto a um outro lado. Pensamento para o não pensamento. Da metafísica pensamento. Do pensamento para o não pensamento. A passagem ali não é exatamente pular o abismo, mas se jogar dentro do abismo. São questões assim bem complexas essa, né? Eu estou usando só exatamente a questão do Heidegger, ou seja, quase que assim, ele parou no meio do caminho. Ele faz o meio do caminho. Eu acho que ele viu a maçaneta da passagem do não pensamento, mas ele ficou na dele. Ele era só pensador. Ele já tinha muitos adversários já pegando no pé dele, ele já tinha saído muito fora da filosofia. Agora, se ele fala e essa terceira possibilidade, mas é o que eu coloco exatamente isso. Eu vejo como, na realidade, por quê? Porque dentro, não por cima, porque dentro tem que ter o esvaziamento. Não há como não ter a kenosis, ou seja, não há como não ter o esvaziamento do quê? Dessas aderências, daquilo que faz o ego ser ego. Quer dizer, o que é a meditação se não é exatamente esse exercício de esvaziamento até ser no máximo, digamos assim, da concentração, né, da meditação, você entra em samadhi. Exato. Entrar em samadhi é pular na lei. Ou seja, não há mais a experiência do corpo, não há experiência mais da mente, não há experiência de uma entidade separada. O que acontece aí? Inefável.
Inefável. Claro que nós não temos aí um samadhi, um grande nirvikalpa samadhi, mas um savikalpa, alguma coisa assim mais próxima. Ele tem apenas um vislumbre, que o próprio japonês fala, não é o satori, mas é exatamente uma kensho, alguma coisa assim de um vislumbre. Um relâmpago que você sente que aquilo existe. Aquilo existe. Né? A possibilidade de uma dissolução. Né? Esse ego, de fato, acaba, para alguém que tem apenas o vislumbre do samadhi, exatamente a ideia de que, uau, então é verdade que no fundo, no fundo, no fundo, nós já pertencemos a essa totalidade. Apenas tem um ego que tem essa sensação, ou tem essa experiência de separação. Quando ele enfraquece na experiência da meditação, e acontece o samadhi, nós temos aí exatamente a experiência de que algo diz que isso não é sólido, não é consistente. Na realidade, até os mestres falam, o vislumbre não é iluminação. O vislumbre é vislumbre, é apenas você viu um relâmpago, mas não viu a claridade. Quando se tem a claridade, já num nível mais da iluminação, agora da permanência ali, então aí fica claro. E na realidade é, de fato, a sensação e a ideia de que, na realidade, esta construção e a vida que nós temos, a vida de vigília, não é um sonho. Você acorda do segundo sonho. Nossa, então era sonho. Os mestres falaram que era sonho. Não há consistência. É ilusório. Né? No fundo, né? Essa coisa de recusa do mundo. No fundo, eles querem sair do mundo, porque o mundo é muito complicado, eles querem ter uma vida meio alienada, etc, etc. Não, isso se fala exatamente porque não se sabe. E no fundo, para quem chegou ali, de fato, você acorda deste sonho que é a vigília. Também é sonho. Então, isso que me parece que faz muita claridade, né? Nessa questão da mística, me parece que este processo de esvaziamento não é fuga do mundo, mas é, na realidade, a chance de você voltar para casa, aquilo que não é que você vai ter, aquilo que já está ali apenas, né? O sol tapado, né? Com essa construção que são as grandes nuvens do ego que cobre exatamente essa luz primordial que está ali. Então, nesse sentido que eu falo que é preciso exatamente a segunda passagem, que é exatamente o pulo, que exatamente no fundo é um pulo que você vai ter que abrir mão dessa humanidade egóica. Como é essa humanidade onde não tem mais o ego? É uma humanidade, ou uma além da humanidade, ou uma vida para além do simplesmente humano, como falava Nietzsche, talvez. Onde, de fato, essa entidade, esse administrador, né, poderoso, mimado, né, dependente, inseguro, que inventa as próprias dificuldades, que acaba realmente achando que as suas saídas, na realidade, acaba criando sofrimentos. Essa criatura é uma construção. Então, aí eu me lembro que quando eu comecei no grupo de filosofia japonesa de vocês, a gente se reunia lá no Taquaral, na casa antiga do Marcos. Isso, né? isso. E eu me deparei com uma palavra chamada niilismo moderno, uma expressão que vocês estavam discutindo na época. E aí eu fui atrás de saber o que é esse tal de niilismo moderno que vocês estão discutindo. Aí pegamos a Religion and Nothingness do Nishitani, estava lá também essa palavra, o tal do niilismo, toda hora chegando. E aí até hoje essa palavra continua comigo. Recentemente eu falei, eu vou desencanar desse negócio de niilismo, vou ficar só na vacuidade budista, entendeu? Esse negócio de niilismo moderno tá ficando muito complexo, vou desistir. Naquela semana que eu pensei em desistir de tudo isso aí, eu falei, você quer saber, eu não quero mais nem saber disso. O Florentino falou assim, eu preciso que você me leve lá no consulado chinês, que eu preciso tirar meu visto aí pra China. Bem, a gente foi. Primeiro dia deu tudo errado. Teve que ir no outro dia de novo. E por quê? Porque eu pensei assim, não vai dar problema chegar numa hora, chegar um pouquinho depois do horário, pronto, acabou, a culpa foi minha. Eu falei, não, amanhã eu te levo de novo. Aí a gente foi.
Nesses 2 dias que eu passei com ele, ele ficou tocando no assunto de niilismo. Eu falei, mas que coisa mais estranha. Eu tô querendo desistir disso e ele tá tocando nesse assunto. E agora quando você fala de esvaziamento, me retoma essas conversas com ele. Por quê? Porque eu falei assim, eu vou voltar então pro niilismo. Vamos voltar pro Jacóia, a questão Nietzsche-Kant, todo aquele imbróglio todo relacionado àquilo que o Jacóia puxou, o Marcos puxou, o Michelangelo também na época puxou isso também. O Lucas falou, aí Theo falou, eu falei, cara, esses caras, o que eles estão falando desse bagulho de niilismo moderno, meu Deus do céu. E eu fui atrás disso aí. Eu falei, isso aqui parece um embrulho que não vai ter saída. E agora você está tocando na mesma questão de uma distinção entre niilismo moderno e esvaziamento do eu, se jogar dentro do abismo, que é uma linguagem um pouco nietzschiana, mas que escapa dela. Entra para dentro das questões budistas. Mas quando a gente vai tocar no assunto aqui, no meio da filosofia, você acaba caindo dentro da questão da vacuidade do niilismo moderno. Que, se a gente for regressar, volta para um tal de niilismo grego, com Pirro e outros ali, estoicos e Pirro. E depois, na Idade Média, você tem ali algumas questões que acabam levando para o Eckhart e outras questões que depois acabam indo para Leibniz, Malebranche e outros ali dentro. Nesse percurso, quando você fala assim de se atirar dentro do abismo, a coisa soa para mim um contato muito forte com questões do niilismo moderno e a crítica do Nietzsche em relação ao niilismo europeu. Como que você vê essa questão? Ok. Veja, a questão do budismo, o nada do budismo, ele não tem diretamente uma questão conectada com o niilismo. Uhum. Niilismo, na realidade, é uma palavra que ganha uma tematização com Nietzsche. Na realidade, o niilismo é uma questão, basicamente, da história do Ocidente. Não tem nada a ver com chunhatado, coisa não é isso. Pois é, não é e o isso, pessoal não fala é isso é niilismo. Você Não, fala, que não, niilismo? não, O que vocês estão falando? não é. Na realidade, o niilismo digamos assim, tanto para Nietzsche, que trabalha isso como a questão desde Sócrates e Platão, especialmente tem uma bronca especial com Sócrates, né? Uhum. Uma questão assim, era um pouco de desafeto dele de Sócrates, né? Uma pancada no Sócrates. Mas assim, o niilismo é uma questão da história da filosofia, é uma questão em Heidegger, uma história do ser, que é exatamente o fato de que a história do ser, a história da filosofia, pelo caráter, em Nietzsche, pelo caráter extremamente racionalista, ele junta aí com isso também o próprio cristianismo, fazendo parte desse pacote, né? Perfeito. Na realidade, é uma história, por isso que chama epocal, né? Antiga, medieval, moderna e contemporânea. Na época contemporânea, portanto, o século XIX, quando Nietzsche tematiza a questão, que aparece isso um pouquinho antes, a palavra niilismo, níquel, nada, né? Na realidade, é assim, o que foi plantado na época do pensamento grego e da filosofia clássica grega, em termos dos princípios retores, os princípios que, de certa forma, falavam a respeito, assim, quais são as ideias que são normatizadoras, os princípios, né? O que é importante, o que é significativo, o que é correto, o que é falso, o que é verdadeiro. Esses princípios foram plantados ao longo, né? Lá na base, na criação do pensamento antigo, com a Grécia clássica, ganha um reforço isso um pouco na época do cristianismo, portanto, na época medieval, chega na época moderna, meio já exangue, meio cambaleante, e chega na época contemporânea, com Nietzsche especialmente, como sendo assim, essa história, que foi uma história, digamos assim, né, que orientou a civilização ocidental a partir do 3º, 4º século antes de Cristo até nós, ele ganhou um ápice no iluminismo, foi depois decrescendo, né, houve uma espécie aí de enfraquecimento,
depois desintegração e agora está colapsando. Os valores, portanto, aquilo que era alguma coisa significativa. Por quê? Algo significativo. A ideia de Deus, a ideia de princípio, a ideia de moral e ética, a ideia de bem, a ideia disso, todas as ideias foram plantadas aqui. E elas, de certa forma, junto com o cristianismo, elas estabeleceram, elas plantaram e sustentaram todas as instituições, né? Desde a família até o Estado, ao longo desses 25 séculos de permanência. Só que a partir do iluminismo, ela começa a enfraquecer. Então, a palavra de Nietzsche, Deus morreu, na realidade, com certa forma o Deus cristão, sim, mas é o motor imóvel do Aristóteles. Sim. Ou seja, então, esta ideia, portanto, falar em niilismo, nós estamos falando de uma questão epocal, da história do Ocidente. Tem nada a ver com o budismo isso. Pois é. Nada com Shunyata. Nada. Então, não é a mesma coisa. É tanto que é bastante complicado e há muita diversidade crítica. O budismo não tem esse problema de história. O taoísmo não tem esse negócio de história. O hinduísmo não tem essa coisa de história. Né? O ser humano é complicado desde o início. Enquanto tem ego, ele vai ser sempre complicado. Apenas ele troca um estilingue por uma metralhadora. Mas o problema é o mesmo. Não tem essa coisa da história. Ao passo que nós, né, por essa perspectiva, né, não tão grega, mas especialmente judaico-cristã, a questão da história, a questão, né, da questão da segunda vinda de Cristo, a construção da história, o homem tem a história na mão, ele pode construir. Quer dizer, quanto mais se percebe o homem mais capaz de realizar as coisas, mais subjetividade. Isso vai ficar muito mais forte a partir da Idade Moderna. Então, o niilismo é exatamente a frase do Nietzsche do tipo: os valores desmontaram. Nós estamos, portanto, numa época em que, para Heidegger, o que é isso? Não é valor, não é a história do ser. O ser foi congelado na Grécia. Ele vai falar que até antes, os pré-filósofos, os pensadores pré-socráticos, ainda o ser era visto de uma forma menos endurecida, menos representada e menos lógico, menos discursivo. Então, a partir daí, ser endurecido na determinação doente, nós temos então um pensamento que só tem uma espécie de quase que assim, um desejo de tornar tudo objetivável. E tudo objetivável, portanto, no conceito, e que, portanto, o ser desaparece. A história, para Heidegger, é a história do empobrecimento da existência porque o ser foi congelado. A última história, que para Nietzsche é o colapso, para Heidegger é o acabamento da metafísica. Então, o niilismo é níquel está de pé. Nada permanece como sustentável. Né? Ah, mas e um Deus? Todo mundo então quer dizer que Deus não existe porque Nietzsche falou que Deus morreu, acabou? Não. Ele vai falando do ponto de vista epocal. Ou seja, como ideias, princípios que sustentam uma civilização. Perfeito. Então, Deus hoje, você pode conversar no botequim e falar: eu acredito, você acredita? Eu não acredito. Quais são as provas? É uma conversa interessante. Quanto mais cerveja, a história de Deus fica mais interessante. Mas isso não é mais o farol de um povo. Nós não estamos falando do ponto de vista particular, individual, pessoal. Estamos falando de uma maneira em que uma civilização ela é unida, ela é integrada, ela está infundido esses princípios em todos os tipos de instituições. Então, a falência das instituições é por trás, por baixo. Está o niilismo. Nada hoje tem a sustentação ao ponto de, né, você é crente? Eu sou crente. Você vai na missa? Eu vou na missa. Eu sou ateu? Não, eu sou agnóstico. E tudo bem, sem grandes problemas. Isso aí não há mais essa coesão. O que existe, na realidade, é a tentativa de recuperar uma espécie de café que já ficou velho, ficou requentado e tem que ficar requentando o tempo todo, mas isso não é exatamente algo vivo que sustenta uma civilização. Então, nesse sentido, que eu acho então que é diferente essa história. Heidegger vai dizer que, no fundo do niilismo,
tem um pensamento do ser impensado. Uhum. Quase que assim, o sentido das coisas, o momento ascendente das coisas é o vigor do ser nas coisas. O momento da descendência, né, do declínio, é o recolhimento do ser das coisas. É quando o sapato fica velho, é quando o sapato já não tem mais graça, a roupa até não está estragada, mas você não gosta mais dela, isso já perdeu o sentido. Então, é quase que assim, Nietzsche falou do niilismo, mas como ele não era um pensador, ele é mais realmente alguém mais pro lado da psicologia do sofrimento ali, né? Nós temos ali que Nietzsche não chegou a pensar ontologicamente a questão do ser, que é quase que assim, por trás do niilismo tem exatamente esse movimento do ser e tudo aquilo que aparece como válido, importante, ele tem uma época, tem uma validade. Agora, em se tratando de toda a civilização ocidental, o que nós temos é que, com uma espécie de congelamento do entendimento do ser na perspectiva da objetividade, tangibilidade das coisas, né? Então o que nós temos ali é uma espécie de isso desde a época dos gregos nós temos já uma espécie de digamos assim de degradação, né? Enfim, de queda, exatamente. Para Heidegger é interessante, lá já começa o declínio, já começa a experiência do ser. Embora seja alguma coisa especialmente ocidental, com a Grécia clássica nós temos já, a partir daí, já o início da metafísica e já o declínio. Ou seja, o ser não se mostra na sua potência do aparecer e esconder. O ser não é mais temporal. O ser, portanto, ele é capturado no conceito, no modelo, no sistema, e nesse sentido a flutuação temporal dele fica perdida. Ele vai pegar isso do ponto de vista da nossa cabeça. Mas do ponto de vista da nossa existência, é isso que ele vai falar, né? Ele não chegou a falar isso, porque não era o termo dele, mas a nossa vida é esquizofrênica, porque na realidade assim, nós pensamos a respeito das coisas, né, intelectualmente. Nós falamos das nossas questões metafisicamente, mas nós somos o tempo todo, em termos das nossas emoções, né, dos nossos sentimentos, etc. Eles são absolutamente, né, ele faz a senoide. A existência está em nós dentro de uma senoide de ser e tempo. Ao passo que, do ponto de vista intelectual, ele está congelado na nossa maneira praticamente intelectual de interpretar a vida. A cabeça é uma coisa, as emoções, né, a nossa vida concreta, a questão, os medos, a questão da morte, né, a questão das coisas que não dão certo, as coisas que perdem o sentido, isso aí fica realmente numa outra instância. O que o Heidegger quis fazer é como que podemos fazer isso para trazer para o pensamento que não vai fazer metafísica com isso. Porque fazer metafísica com isso tem que tirar o tempo para tornar isso um conceito. Certo. Então, não sei se fica claro nesse sentido, né? Parece que assim, ora, se o próprio ser ele tem esse caráter de nihilização, né? Então, nesta hora parece que entra então a questão do Shinata. O budismo é quase que, então, não é epocal, tem nada a ver com a questão epocal, tem nada a ver com Nietzsche, essa história do Shinata ou da questão do vazio. O vazio, para a questão do budismo, tem esta questão assim de nada tem a consistência de algo em si separado. Ora, se algo não tem a consistência do algo em si separado, eles não têm, portanto, uma permanência. Portanto, de uma certa maneira, eles estão no ser, eles aparecem, né, e têm a sua vigência, vale por um tempo, e depois desaparece. Então, se isso é assim, então, eles são vazios de substância. Certo. São vazios desse caráter inerente da vida. E que, portanto, você vê, isso então, nesse sentido casa.
Talvez por isso que o Nishitani tenha entrado nesse jogo, né? Porque em 1930 ele teve um seminário com o Heidegger falando sobre Nietzsche e um dos temas centrais é o niilismo, né? Isso. E depois na Religion and Nothingness ele entra com a questão da autossuperação do niilismo. Isso. Exato. Foi aí que eu entrei, eu estava no grupo nesse momento, estavam discutindo isso, entendeu? Eu falei, autossuperação do niilismo. Quê? Então, Por que como que você vê autossuperação? isso, né? Porque é quase que assim, no budismo é quase que assim, é como o budismo entende que por trás está o buraco do vazio, porque nada tem sustentação, é quase que assim, como superar o niilismo por ele mesmo? É quase que assim, há um niilismo negativo, entrou em colapso. É isso que vive exatamente o Ocidente nesse momento. Mas se a gente olhar mais para dentro disso, diretamente disso, se nós formos um pouco mais adiante, né, tudo é vazio. Tudo é vazio. É quase que assim, o niilismo é uma negatividade, portanto é uma coisa negativa. Agora, se você vai mais para frente, atravessa o rio, vai do outro lado, você percebe que, na realidade, o caráter do vazio é quase que assim, o niilismo recuperando a sua base, que não é negativa, mas é que todo fenômeno nasce, vive por um tempo e morre. É quase que assim, o próprio niilismo vai desaparecer ao compreender que por trás até do colapso é o esvaziamento de um ideário civilizatório. Por isso que ele fala em alto, self-overcoming, né? Ele fala self. Ou seja, o niilismo não como uma espécie de intervenção humana por fora. Como nós devemos levantar esse sentido, essas coisas que são importantes, etc., para voltar à civilização, ficar de pé outra vez, né? Dar um pouco mais de renovação carismática na religião e fazer isso, fazer aquilo. Não. Descendente é o caminho. Deixa aí, porque isso valeu por um tempo. A consistência, ela é temporária. Isso com Heidegger é isso. Isso com Heidegger fecha. Então, autossuperação é quase que assim, compreenda o niilismo na sua base de nihilidade. Ou seja, Nichtigkeit, que o Heidegger vai falar, ou seja, a base do niilismo é o nada de tudo que, de certa forma, está por trás de tudo, toda a manifestação dos fenômenos, das normas, dos nomes das formas. Todos os nomes das formas é a manifestação que aparece por um tempo, fica e depois é recolhida. A própria civilização ocidental, ela, na medida que ela foi endurecida, isso de fato ia ocorrer. Né? Então, somos no máximo do esquecimento do ser, no máximo do niilismo, evidentemente. Não sei se fica claro, Plínio, essa coisa, que no fundo eles acabam se juntando, não pelo caráter epocal, mas pelo caráter quase que assim. Né? Como? Uma de superação da ontologia. Ontologia. Então, é quase que assim, na ontologia, niilismo e Shunyata. Eu percebi. Porque a base do niilismo é o vazio, a vacuidade. É por isso que o Nietzsche fala assim, se cavocar um pouco mais o niilismo, põe ali um enxadão, arranca, aí você vai achar o nada do budismo. Entendi. Aí você vai achar o nada do budismo. Vai achar. Professor, muito obrigado de novo. Meu mestre, continua sendo meu mestre. Aquele grupo ainda me deixa com saudades, porque eu conversei com o Marcos uma semana antes do falecimento dele. Poxa, nós tínhamos combinado de começar um projeto de doutorado entre eu e ele, né, ele sendo meu orientador, e a gente ia falar dessas questões. E aí a gente combinou, na próxima quarta você me liga, professor, tal, e aí ele faleceu nesse interregno. Né? Então, me impactou muito isso, eu falei, o quê? Se a gente deixar a impermanência Nityata vai levar tudo embora. Então, vamos colocar alguma coisa aqui como registro, porque esse grupo existiu. Então... Você percebe que até um budista inveterado assusta, né? Assusta. Você está falando que o cara foi embora. Foi embora como? Assim, rápido foi. Então, eu falei, não, eu tenho que deixar um registro dos meus mestres, né? Então, por quê? Né? Eu considero vocês, naquele grupo, todos vocês estavam ali como meus mestres.
Então, foi uma questão muito. Eu falei, assim que acabar essa pandemia, não ter que ir atrás dos meus mestres, colocar todo mundo dentro de um podcast, alguma coisa assim, e deixar registrado esses momentos, porque são momentos singulares, eu acho, dentro do tempo, e que contribuem com esse fluxo de interdependências para as próximas gerações, né? Então, as próximas gerações pegando essa visão que vocês já vinham desenvolvendo, é capaz de pegar o trend e dar uma continuidade nisso, né? E aí ocorre essa autossuperação da impermanência do niilismo, cavocando para a vacuidade, como você falou. Pega enxada e cavoca mais um pouco. Muito bom essa daí. Essa ideia. Que legal, eu também gostei muito de estar conversando com você. Acho que tem assim, esse propósito que eu compreendi quando você falou comigo a primeira vez, né? A ideia de poder registrar, digamos assim, a história, né? O trabalho todo desse, né? Nós temos realmente registro disso através das publicações, que foram muitas, né? Do grupo, pessoas que vieram depois, né? Nós temos aí o Monteiro, né, que veio depois e trouxe, enfim, contribuições, enfim, trabalhos paralelos, gente que veio de fora, enfim, todos esses trabalhos digamos assim, de escrita e publicação foram muito importantes no registro do caminho intelectual, do caminho que nós seguimos. Mas acho que um trabalho como esse aqui que você está fazendo, em termos de, né, trazer aí um pouco para o caráter moderno, uma podcast, por exemplo, aí, né? Esse lado de poder trazer cada um dentro do nosso grupo. Acho que cada um tinha um caminho, né? Você vê que vira e mexe, o próprio Marcos tinha o pezinho lá em Hegel, né? O Jacóia, de vez em quando ali, botava o pé ali na coisa, no Nietzsche, o próprio Florentino mexendo com coisas lá do Oriente e tal, da China e tal. E você, com certeza, trouxe grandes contribuições também com suas traduções, o sânscrito, a questão do budismo, muitas confusões que a gente fazia com relação aos textos que a gente lia. Você trazia exatamente essa questão toda da história do budismo, desde o budismo antigo, Mahayana, enfim, todas essas escolas que são enormes, é muito tempo de história. Então, nesse sentido, eu acho que foi também, nós aprendemos muito com a sua participação, mesmo nos últimos 6 anos. Isso é um elogio gigantesco para um aluno, né? Nossa, mas foi. Assim, acho que a gente trouxe algumas palavras complicadas que o próprio Nishitani trazia com relação ao sânscrito, ele trazia esclarecimentos e tal, não, com a participação da ITEL também e tal. Então, acho que nesse sentido foi também um crescimento da nossa parte. Então, também, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade de estar conversando com você e, de certa forma, que esse tipo de participação, né, a minha contribuição, que possa servir isso para outras pessoas que possam se interessar por essa questão toda, né? O momento hoje mudou muito, né? Em termos de, assim, não é aquela salinha de aula, naquele grupinho. Hoje a coisa ganhou uma possibilidade tecnológica que muitas vezes até assusta, né? Eu não tenho esse manejo, né? Na idade que estou, não faz parte da minha geração. Mas, de qualquer forma, aqui estou, de certa forma, participando e agradeço muito também. Obrigado, professor. Ok.